Edna e Alfredo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edna, boa noite, Alfredo. Muito obrigado por atender o nosso convite, por estarem mais uma vez aqui na TV 247 para falar com a nossa comunidade. Vocês que estão realizando um trabalho muito difícil, considero que seja muito difícil, para que haja justiça e respeito aos direitos humanos, no caso do Adélio Bispo de Oliveira. Então, vou passar a palavra a vocês, para vocês fazerem a saudação. Sempre eu peço que, nesse caso, nós fomos censurados uma vez, então, com cuidado para a gente, os termos que a gente vai usar agora, justamente para que não haja novamente uma censura por parte do YouTube, que fizemos um documentário que é jornalístico, porém, a véspera da eleição foi censurado esse documentário e até agora, apesar da gente ter recorrido, não houve liberação ainda. Mas eu passo a palavra a vocês para fazerem a saudação e perguntando qual é a situação hoje do Adélio e da família do Adélio, que vocês têm contato por conta da irmã, né? Vocês representam a irmã. E aí vamos falar ao longo da programação sobre o que vocês estão fazendo. Eu vou perguntar para vocês. Mas a palavra é sua, vocês querem começar como? Vocês aqui, é vocês que decidem. Primeiras damas. Bom, então, boa noite, Joaquim, boa noite, Alfredo, meu colega, nessa luta, né? Porque essa luta aqui precisa coragem, precisa garra, vontade, coragem e amor ao próximo. Eu e, como já foi falado na outra live que nós fizemos, que está na TV 247, para quem tem uma que está com 1.600.000 de visualizações, tem outra que está com 86 mil, e outra está com 300 e poucos mil de visualizações. As pessoas têm interesse de saber, de acompanhar esse processo, né? Um processo complicado, que o Adélio Bispo, que foi tido como incapaz, uma pessoa que não responde pelos seus atos, estava 4 anos preso sem ter uma comunicação com a família. Foi aí onde isso me incomodou primeiramente, incomodava já o meu amigo, meu colega Alfredo, e outros colegas aqui também de Fortaleza. Foi quando eu conversei com o Joaquim, conversei com o Alfredo, ele topou, e nós resolvemos, né, porque a gente milita em direitos humanos, nós sempre defendemos isso, para entrar em contato com a irmã do Adélio, que é a mais próxima dele, para que a gente pudesse ser patronos dela, e ela gostou, achou a ideia ótima, e aí nós entramos com este processo e conseguimos, até com certa rapidez, que o Adélio tivesse a primeira visita, e foi uma visita virtual em Montes Claros, que o Joaquim esteve lá, e foi também, tem uma reportagem, né, um vídeo no 247, que está à disposição de todos, para quem quiser ver a história desde o início. Então, eu quero ainda cumprimentar as pessoas, os cyberespectadores, os que assistem aqui a TV 247, um canal que tem lutado, que tem estado na frente, né, nessa trincheira, tanto em defesa dos direitos humanos, como em defesa do Estado de Direito, né? Estado Democrático de Direito. Por isso que eu me interessei, por isso que eu sou assinante e sigo o 247. Agora eu deixo com meu amigo, porque depois nós entramos com uma denúncia no Ministério de Direitos Humanos, que agora quem está à frente é o Silvio Almeida, né, uma pessoa muito capaz, e o restante eu quero deixar agora para a apresentação do meu colega Alfredo Marques, amigo e companheiro aí de luta. A Edna, lembrar que a Edna, ela é uma das fundadoras, foi da Associação de Juristas pela Democracia, isso num tempo que nós estávamos num regime muito difícil, que alguns podem caracterizar até de exceção, naquela ocasião que tínhamos um preso político, que era o Lula. E o Alfredo Marques, ele é um advogado com tradição também de defesa
de perseguidos pela justiça, defendeu já o advogado com uma atuação muito forte na área de direitos humanos. Então, eu quero só contextualizar os nossos entrevistados e falar um pouco do trabalho que eles sempre fazem em defesa da democracia. Passa a palavra a você, viu, Alfredo? Bom, antes de mais nada, uma honra e um agradecimento de coração ao 247, uma empresa de jornalismo, como a Edna bem ressaltou, uma trincheira da democracia, um espaço democrático que precisamos consolidar cada vez mais para que possamos viver numa sociedade digna, justa, equilibrada. E é isso que me motiva, certamente é a mesma coisa que motiva a Edna e a você, Joaquim, todos esses que fazem o 247. Agradeço de coração também a todos a sua notável audiência, significativa audiência, prestigiosa audiência, que vai ouvir da minha parte e da Edna coisa que você não ouviu em nenhum noticioso. Nós aqui estamos tratando de direito, mas vou tratar de direito como se estivéssemos aqui batendo um papo para que as pessoas possam, em casa, compreender bem direitinho o que é que está acontecendo com esse rapaz de nome Adélio Bispo, que é vítima de duas situações, o preconceito e uma legislação política pesada, tendenciosa, que está levando a ele e a família dele a um ostracismo político e civil. Ele está aprisionado numa cela de segurança máxima, isolado, olhe bem, é numa solitária, meu amigo. Não existe penalidade desse tipo no Brasil. Aí se alega que ele é insano, mas lugar de insano é em hospital, não é em cadeia de segurança máxima. É com esses e outros assuntos que eu quero me reportar e quero contribuir para elucidar aqui a nossa discussão. Eu saúdo a todos e devolvo a palavra ao amigo para conduzir o nosso embate aqui, a troca de ideias. Bom, o Alfredo, o Alfredo e a Edna, eles conseguiram a visita da irmã 4 anos e 3 meses depois. O Adélio não tinha visto ninguém, falado com ninguém que não fosse um advogado que ele rejeitou. E o Alfredo e a Edna entraram com um pedido para que a irmã Maria da Graça se tornasse ou se torne curadora, o que é absolutamente necessário, já que quem é o curador processual é um advogado que ele rejeitou. Na conversa com a irmã, ele reafirmou que não queria aquele advogado de jeito nenhum e mandou até uma carta de próprio punho. E os dois corajosamente assumiram essa ação. E eu tenho certeza que, se não forem por vocês, talvez nunca se chegue à verdade nesse caso. Vamos falar da verdade, que é exatamente o que ocorreu, precisa saber o que tem, e também saber exatamente a situação do Adélio. Quer dizer, como disse o Alfredo, se é insano, a Edna tem que ser tratada no hospital. E se não é, não existe 4 anos e... Agora são 4 anos e 5 meses em solitária. E ninguém tem coragem de se levantar, exceto os dois. Por isso eu vou perguntar, e eles tomaram uma decisão agora há pouco tempo, essa é a novidade que eu quero falar, que foi de recorrer primeiro ao Ministério dos Direitos Humanos, já no governo Lula. E até podem recorrer a cortes internacionais depois disso, se nada for feito. Mas eu passo a palavra, então, a Edna, depois ao Alfredo, para falarem sobre esse pedido que vocês fizeram, como foi que vocês fizeram. Bom, eu posso iniciar, Alfredo, e tu conclui, né? Nós encaminhamos uma denúncia e eu fui entregar pessoalmente lá no Ministério de Direitos Humanos em janeiro, logo após a posse do presidente Lula. E tentei falar com o ministro, mas não pude ser recebida. Fui recebida por uma assessoria de comunicação que me disse que ia passar para ele, que prometeu que nós teríamos uma conversa com o ministro, nem que fosse virtual.
e se não desse tempo, enquanto eu estava em Brasília. Fiquei mais uns 5 dias em Brasília e não consegui, mas liguei para lá novamente. Quando eu liguei, falei com a mesma pessoa que me atendeu pessoalmente, ela me disse que tinha encaminhado para o ouvidor de lá. E eu perguntei se essa ouvidoria já tinha dado tempo de trocar ou se ainda era do ministério anterior. Diz que ainda estava do ministério anterior e o que ia assumir, que tinha indicado pelo ministro atual, pelo ministro Silva Almeida, só ia entrar depois. Então, ele estava analisando junto com o outro que ainda ia entrar. Estava só acompanhando. Daí, resultado dessa visita e desse encaminhamento da denúncia, foi o seguinte: eu recebi um ofício que foi complementada no Disque 100. Foi assim que eles falaram, que foi complementada no Disque 100 e foi reencaminhado para a agência estadual. Até anotei aqui que são 4 instituições que eles encaminharam. A Agência Estadual do Sistema Penitenciário, que é chamado AGPEN, mandaram para a Agência Estadual do Sistema Penitenciário, para a Ouvidoria do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública do Estado de lá também, e a Ouvidoria do Departamento Penitenciário Nacional. Eu, conversando com o Alfredo, inclusive eu vi que não passou, o ministro não se deteve, não tirou um momento para dar uma olhada nessa denúncia. Nem ele, nem as pessoas próximas a ele, já foi logo para essa ouvidoria. Daí, eu conversando com o Alfredo, o que foi feito por eles poderia ter sido feito por nós, porque nós conhecemos essas instituições, nós teríamos a denúncia que a gente fez, a gente teria encaminhado para esses 4 lugares que ele encaminhou. Quando nós mandamos para o ministro Silva Almeida direto, e falamos com a assessora dele, assessora que era já do tempo dele, então nós imaginávamos que, como ele é uma pessoa conhecida, que defende os direitos humanos, que como é um caso de muita repercussão e uma violação grave dos direitos dele, do custodiado, nós imaginávamos que ele teria direito a uma atenção especial. Assim como, por exemplo, imagine que o que está acontecendo agora com os índios, essas coisas graves, fosse passar para outro setor, ou Lula não fosse lá, ou o ministro da área específica não tomasse conhecimento. Não fizesse questão de dar uma resposta, passasse para outro departamento. Então, quando a gente vê que acontece uma coisa notória, grave, de violação de direitos humanos, eu acho que o ministro dos Direitos Humanos, Silva Almeida, deveria ter se interessado ele mesmo para assistir, e mesmo que não, que a gente sabe que quando a pessoa assume, é muita coisa, ele é muito assediado, mas ele poderia ter marcado que fosse por 2 meses, com um mês depois, independente dessas providências tomadas, acredito que poderia sim ter enviado para a ouvidoria, mas, simultaneamente, poderia ele também ter se interessado pessoalmente, dado a gravidade do caso e a notoriedade que teve e que tem, e também a gente saber do hábito dessa família de deturpar as coisas, mentir, usar de subterfúgios para atingir os seus objetivos, usar de meios desonestos para atingir esses objetivos. Então, eu deixo aí com o meu colega Alfredo para ele continuar. Muito bem. Bom, eu vou fazer aqui um... Espera aí, Alfredo. Joaquim, você está sem áudio, Joaquim. Que eu espirrei, então não queria que eu... Daqui a Neide Albuquerque. Joaquim, o pai do Alfredo, foi deputado que muito colaborou com o movimento feminino pela anistia, em plena ditadura. Eu e minha família temos muito orgulho de ter conhecido seu pai. Olha que maravilha. Bom, esse é o comentário da Neide. Não foi meu pai, mas era um tio meu, que eu herdei o nome, e que procuro honrar o nome dele. Uma pessoa digna, decente,
que firmou fileira no processo democrático, era um brasileiro correto, digno e um deputado muito sério também, deputado federal com muita trajetória e compromisso político. A Neide Albuquerque, inclusive, ela é filha daquela senhora que ficou conhecida como a avó da anistia, né? Na ocasião, e tem também uma tradição de luta pelos direitos humanos, a família toda dela, né? Fica aí o Diga a Neide, só para lembrança. falar, que a Sara não vai falar, a Neide é a mãe da Sara. Então, e sabemos que toda a família tem essa tradição de luta. Alfredo, antes de passar, eu vou só dar uma informação, que é a seguinte. Muita gente fala, mas por que mexe nesse caso ainda? Porque está alimentando alguma teoria da conspiração, etc. Só para as pessoas saberem, o caso está aberto. O delegado é o Martim Butaro Purper, que é delegado da Polícia Federal. Ele assumiu a presidência do inquérito quando o Rodrigo Moraes, que concluiu 2 investigações, mas o caso foi reaberto. Então, ele foi promovido para Nova York e o Martim Butaro Purper, ele que assumiu. E ele, a última notícia que se deu sobre o inquérito é que ele pretendia, olha a importância disso, pretendia ouvir novamente o Adélio. Mas aí tem uma questão, se o Adélio é inimputável, quem vai responder pelo Adélio? Quem vai dizer que ele pode falar ou não? Quem é que vai acompanhar? O advogado que ele rejeita é um contrassenso. Então, estou dando só essa informação porque o caso está aberto, não há ainda, ele foi reaberto, portanto, não está encerrado e precisa chegar à verdade. No caso do Alfredo, da Edna, eles querem garantir direitos mínimos ao Adélio, direitos humanos mínimos, para que, inclusive, se for falar com a Polícia Federal, que ele seja acompanhado por um curador efetivo, que seja alguém da família e não uma pessoa que o próprio Adélio rejeita. Só passo essa informação, dou essa informação, mas agora eu passo a palavra para o Alfredo. Bom, querido amigo, agradeço aí a gentileza do comentário, lembrando aí o meu tio, de quem eu realmente tenho uma boa lembrança, por ser uma pessoa honesta e por ser uma pessoa comprometida com a democracia. E aí, colega também, advogado, era advogado, meu tio, eu também sou, e, em razão disso, faço a minha militância política. E a minha militância política, junto com a da Edna, é da gente buscar um país digno para todos nós. Eu queria lembrar ao senhor Silvio Almeida de um compromisso de discurso dele, e utilizei na peça que demos entrada lá no Ministério dos Direitos Humanos. E a expressão é dele, caro Joaquim. Diz ele, quero, no entanto, estabelecer aqui o primeiro compromisso. O compromisso desse ministério com a luta de todos os grupos vítimas de injustiças e opressão, o que, não obstante, resistiram e resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, dizer o óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Meu amigo, parece que você escreveu isso pensando no Adélio, só falta agir. Seu ministério é bom de foto, é bom de televisão, mas é péssimo de ação. Nós denunciamos perante o Ministério dos Direitos Humanos um absurdo, um crime praticado contra um negro, contra um pobre, contra um periférico, contra um analfabeto, contra um alucinado, com uma pessoa insana, confinado há 4 anos e meses, faltam dias para completar 4 anos e 6 meses, aprisionado em cela de segurança máxima. Olha, e pasme você que está assistindo aí, uma pessoa doente mental, a justiça diz que é doente mental, não pode sequer julgá-lo porque ele é doente mental, está confinado esse tempo todo sem medicamento, trancado numa cela sozinho. Parte desse período prisional ele passou sem falar com ninguém. Está tudo documentado. E aí eu lhe pergunto, que tratamento é esse para um insano? Jogá-lo numa cela, trancar a porta, impedir que ele tenha acesso às pessoas, não dar medicamento? E o Ministério dos Direitos Humanos age fazendo despachos protocolares?
Que é isso? Nós pedimos e invocamos o senhor Silvio Almeida que ele atraísse para si a competência e convocasse na esfera de atuação do seu ministério uma série de ações que são razoabilíssimas para um Estado que quer ser democrático. Quer ser porque nós vivemos num período de exceção, como o Joaquim bem lembrou. O governo Bolsonaro não foi um governo democrático. E o judiciário foi conivente, parte dele foi conivente. Durante esse período, caro Joaquim, nós vimos, ou antecedendo a ele, nós vimos julgamentos com juízes incompetentes que aprisionaram um ex-presidente da República, seja honesto, seja desonesto, seja o que for. Moro não tinha competência e o STF anuiu. Nós vimos uma série de absurdos serem cometidos. E absurdo igual é esse do Adélio. Olha, ele deu uma facada no Bolsonaro. Não existe condenação no Brasil à pena, a uma tentativa de assassinato, em que a pessoa passe 4 anos e meses trancado numa cela solitária. Isso não existe. Olha, se ele não era louco, ele vai ficar louco. Com contribuição do juiz, que assinou uma loucura dessa. E aí nós compelimos o senhor ministro dos Direitos Humanos, chamando a atenção para a questão da inimputabilidade do senhor Adélio Bispo, que ele é custodiado do Estado brasileiro. Nós não estamos dizendo que é alguém cometendo um crime contra um cidadão, estamos apontando o dedo que é o Estado brasileiro a cometer um crime contra um cidadão. E um cidadão que tem uma anomalia psíquica e precisaria ter tratamento, precisaria ter medicamento, acompanhamento. E aí o que é que o Estado brasileiro, o bolsonarista, fez? Seguido pelo Estado do Lula. Fizeram de conta que a pessoa não existe. Eu sei que se julga esse aspecto do ponto de vista legal, mas se julga muito mais sobre o aspecto político, o que não pode acontecer agora. Acobertar ou facilitar os atos antecedentes não tem justificativa. Pedimos que o senhor ministro dos Direitos Humanos oficiasse o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Ordem dos Advogados do Brasil, a convocasse a CI, a imprensa de modo geral e a todos para acompanharem a situação fática do Adélio, do encarceramento dele em Campo Grande. E não vimos nada acontecer. É legal bater foto, senhor Silvio Almeida, mas tem que agir, meu irmão. E não custa nada dar despacho mais fundamentado, ao invés de ficar mandando para aquele e para aquele outro. Nós pedimos que fosse feito uma força-tarefa, solicitamos a criação de uma força-tarefa para analisar a situação e pedir o desencarceramento do senhor Adélio, já que ele não pode estar preso, porque o Estado, só para concluir, Edna e Joaquim, o Estado determinou a prisão dele, que perdurasse o confinamento, enquanto ele não tivesse condição de convivência com a sociedade. Você imagina que uma pessoa com um déficit psicológico, psiquiátrico, perdoe, psicológico, não psiquiátrico, sem medicamento, sem tratamento, vai sair melhor do que numa situação como essa que ele se encontra? Óbvio que não. E aí o Estado brasileiro não pode jogar a chave da cadeia fora e manter uma pessoa presa. Qual é o tempo que o Estado brasileiro vai se satisfazer da perseguição a um desafeto? Não tem essa. Não tem outro termo. Rotularam o senhor Adélio Bispo como esfaqueador do presidente da República, então presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela tentativa de crime, ele já está encarcerado mais tempo do que se ele fosse são. Se ele fosse são, ele não estava isolado numa cela de segurança máxima. Se ele fosse são, ele já estava fora da cadeia, Joaquim. Como ele era réu primário, ele estava em casa. Aí agora não, ele é
objeto da Lei de Segurança Nacional, é isso, é aquilo outro e tal, mas ele é inimputável e a justiça reconheceu esse status dele e tem que conceder à família o direito de ter acesso a ele e tratamento com dignidade. O interessante, a indignação do Alfredo é absolutamente compreensível e necessária. Necessária. Porque foram pelos caminhos corretos. E quando você fala de uma violação de direitos humanos, só para lembrar, o defensor público Valber Rondon, para vocês terem uma ideia desse caso, da complexidade dele, chama Valber Rondon. Ele era de Campo Grande, foi o primeiro a ouvir o Adélio, foi quem entrou no caso quando recebeu uma carta do Adélio rejeitando o advogado de então, que é o Zanoni Júnior, então, lá de Minas Gerais, que é um criminalista conhecido lá, assumiu o caso, que nunca recebeu por isso, e concordou com a transferência do Adélio, não só concordou, pediu a transferência do Adélio para um presídio de uma penitenciária de segurança máxima, abriu um incidente de insanidade mental, foi ele que abriu, pediu que saísse o juiz de fora, nomeasse e pediu a decretação da insanidade mental, né, que seria esse incidente. E foi quem pediu que o caso fosse inicialmente enquadrado pela Lei de Segurança Nacional e não por tentativa de homicídio, que é aquilo que o Alfredo falou, que já estaria solto, não teria... É um caso único. Foi um caso único com o advogado, e eu digo isso, e já perguntei para ele, até atuou, para o Zanoni eu perguntei, atuou contra os interesses do cliente, na minha visão, porque foi pelo que é muito mais gravoso para o cliente, muito mais difícil para o cliente. Estou falando isso porque o Silvio foi procurado porque chegou numa hora da instância de direito humano, mínimo, chega uma hora que você diz, olha, no tempo do Bolsonaro, para vocês saberem, fizeram um arranjo no DEPEN, que é no Ministério da Justiça, para que o DEPEN enviasse um médico para que o Adélio ficasse lá, continuasse lá. Eles foi um arranjo. Com isso, o Supremo Tribunal Federal autorizou que ele ficasse ali até que surgisse uma vaga no hospital manicômio, onde ele pudesse ficar. O Valber Rondon, por isso que desculpe se eu estou me alongando, mas só para dar informação, o Valber Rondon, que foi transferido, depois ele foi para Brasília, e ele disse para mim, todas as letras, falou, olha, o caso do Adélio é único. Quando eu estava lá, eu estava cogitando, estava conversando com colegas, porque a ideia era recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque não existe outro caso igual no Brasil. E independentemente do que ele fez, primeiro essa discussão. A segunda questão, se até o delegado quer ouvi-lo, por que a irmã não é curadora até agora? O delegado quer ouvi-lo, da Polícia Federal. Ele, apesar da situação dele, é preciso fazer uma avaliação da situação dele, ele pode descrever, ele pode dar informação e se esclarece definitivamente o assunto, mas isso não ocorreu. Então, aqui já fica o convite para o ministro Silvio Almeida vir aqui falar conosco, porque está protocolada esta carta. A carta aqui do Alfredo, essa petição, e da Edna, ele cita o próprio discurso do ministro, né, quando tomou posse, e lembrando que tem a obrigação de fazer essa defesa, de pelo menos verificar as condições em que ele se encontra. Porque eu disse que até o defensor público pensava que ele saiu do caso e levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que talvez seja algo que vocês venham a fazer se continuar nessa situação, já que o Supremo autorizou, quem foi o relator da medida foi o Cássio Nunes, só para vocês saberem, Marcos foi indicado pelo Bolsonaro. Então é um caso único, porque o medo, porque o Adélio trancado, por que ninguém pode falar com ele? Então, é preciso, essa indignação é necessária. Se vocês não fossem movidos por essa indignação, a irmã sequer teria conseguido fazer essa visita. E vocês estão buscando agora a curatela. Eu vou perguntar para vocês como é que está a situação da curatela, por que a Justiça ainda não deu uma resposta. Eu vou deixar para o Alfredo responder essa pergunta aí, depois, se tiver alguma coisa para falar, eu falo, tá, Alfredo? Pode ser? Pode ser, sim. Como vocês quiserem. Bom, no que diz respeito à curatela, eu não sei se o amigo se lembra, quando ainda estávamos no primeiro momento quando foram concedidas
primeira visitação à irmã do Adélio, a ele, enfim, a visita eletrônica, eu chamei a atenção que a todos nós, no diálogo, que nós travávamos duas lutas, uma luta jurídica e uma luta política. E ela aconteceu justamente na transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, mas no período eleitoral, onde os ânimos estavam muito acirrados, lado a lado, bem verdade. Mas os donos do poder tinham a caneta na mão. E tinha Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, todos eles interessados em não ter atrito, em viverem muito bem e harmonicamente. Fariam o que fosse necessário. E disse brincando, Joaquim, que na biblioteca de cada juiz, metade dela é para atender o pedido e metade dela é para negar o pedido. No caso da gente, foi negado, por óbvio, porque não quer se envolver, porque não quer ser vinculado a isso ou aquilo, tá? Não quer autorizar que a curatela consume-se. Mas aí nós entramos no município onde a irmã do Adélio mora, e lá o juiz se deu por incompetente, alegando que nós deveríamos entrar aonde estava residindo o senhor Adélio Bispo, que era no Presídio Federal em outro estado, que é em Minas Gerais. Pois bem, nesse momento, em Mato Grosso do Sul, perdoe, em Minas reside a irmã do Adélio. E aí, nesse hiato, o próprio juiz disse que iria remeter os autos para o processo, para ser protocolizado em outra instância, em outra unidade federativa. Ocorre que isso nunca aconteceu. Entramos novamente e está para ser despachado o processo ainda em fase inicial. Queria também dizer o seguinte, que nós não vamos ficar parados. Já conversei com a Edna e nós vamos em busca de outros remédios jurídicos para garantir, para assegurar ao senhor Adélio Bispo, a irmã dele, tratamento digno, que é o que a irmã dele quer. Ela não está pedindo nada demais, não. Nem ele diz que é inocente. Ele não diz, em nenhuma declaração dele, ele disse que foi inocente. Nem nega dizer que deu a facada ou que se arrepende dela, nada disso. E aqui nós não estamos julgando o comportamento dele. Estamos julgando a ação do Estado brasileiro que contribui para um absurdo, que é um aprisionamento sem data para terminar. Ele está sendo condenado perpetuamente, em condições atrozes. E aí, nós estamos aguardando essas demarches processuais, que são lentas e que não deveriam ser, inclusive porque nós temos pedidos liminares nos processos, em caráter de urgência, face à precariedade do aprisionamento do Adélio e da condição física e psicológica dele. Então, é com base nessas ações que o Estado, o Judiciário, o Executivo, os ministérios, a Procuradoria da República, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a OAB, a sociedade como um todo, como você, Joaquim, desperta-lhe o interesse, todos nós deveríamos lutar pelo interesse do Adélio, porque, em última instância, lutamos pelos nossos direitos, pelos direitos dos nossos amigos, dos nossos filhos e de todos os brasileiros e cidadãos do mundo. Era isso. Eu vou passar a palavra à Edna, mas antes comentar o seguinte: esse processo, só quem conhece é o advogado do Bolsonaro, o processo que levou o Adélio até a sua inteireza, tá? O processo todo, só o advogado do Bolsonaro, o procurador que atuou lá em Juiz de Fora, o juiz, o advogado do Adélio, que o Adélio rejeita. Sim. E quando eu estive com o juiz... Não tem relação com ele, não conhece? Exatamente. Quando eu fui falar com o juiz disse, olha, as peças que você quiser, eu disponibilizo. Então, eu pedi algumas peças. E ele disponibilizou. Agora, eu não conheço o processo é muito maior. Sim. Ele disponibilizou e é o que eu usei em grande parte do documentário. E, de novo, o caso não está fechado, tem um inquérito ainda aberto.
tem um inquérito aberto. Então, é hora de conhecer a verdade. Agora, nas condições que o Adélio se encontra com um curador processual que ele não confia, não tem alguém da família como curador. A Edna e o Alfredo Marques, naturalmente, se o Adélio for ouvido, sendo a irmã curadora, estarão presentes. Estarão presentes, o que é justo. E, de novo, isso é para encerrar o caso, para realmente buscar a verdade, saber o que ocorreu, porque ainda há muitas lacunas, há muitas dúvidas. Mas, como disse o Alfredo, a primeira coisa é tirar o Adélio de uma situação que é absolutamente desumana e violenta, porque não existe algo parecido. Ninguém está falando aqui de impunidade, não é nada disso. Até porque ele ficou muito mais do que ficaria se fosse julgado por tentativa de homicídio. Mas veja bem, outros casos que são estranhos. Quem poderia, por exemplo, poderia fornecer uma prova para tentar se esclarecer esse caso, é a mulher do Gustavo Bebiano. Só que ela foi chamada e o que ela disse? Que destruiu o celular do Bebiano. Quem é que faz isso? Destrói o celular por quê? Ela tinha o celular, era propriedade do marido, parte do patrimônio dele ficou com ela, e aí a Polícia Federal perguntou o óbvio: você pode fornecer o celular dele para saber quais eram as mensagens? E ela disse que destruiu. Eu já a procurei, ela não dá entrevista e diz que pensa em sair do Brasil. É um caso que precisa ser esclarecido. Desculpa, só falei para que eu estou dando informação, como eu acompanhei muito o caso. Pois não. Só para corroborar com sua colocação, me perdoe, Edna, só um minutinho. O juiz que examinou o julgado e tal, e participou de todas as fases desse processo, doutor Bruno Savino, da 3ª Subseção Judiciária de Juiz de Fora, ele, no dispositivo da sentença, ele diz o seguinte: pelo exposto, em razão da inimputabilidade do réu ao tempo do fato, absolvo impropriamente Adélio Bispo. Aí ele vai mais adiante. Determina que ele fique aprisionado por medida de segurança, de internação, por tempo indeterminado. Olhe bem o que é. Nós estamos encarcerando uma pessoa por tempo indeterminado. Isso não existe na nossa legislação. Principalmente se nem julgado ele pode ser. Nem condenado ele pode ser. Julgado ele foi, mas condenado não pode. Enquanto não for verificada a cessação da periculosidade do Adélio Bispo. E isso não está sendo feito. Ele não toma medicamento, ele não tem médico assistindo. A cadeia não é o ambiente próprio para esse tipo de tratamento. Bom, vamos ouvir a Edna, que tem muita coisa aí para a gente conversar. Perfeito. Alguém comentou, mas o celular não estava com o Janone. A mulher do Bebiano falou que quebrou, mas ninguém acredita que ela destruiu o celular. E eles usariam isso como uma arma de pressão, viu? Ninguém destruiu o celular, não. Claro que ela não ia destruir, mas veja como tem tanta coisa obscura, tanta situação obscura, tanta anomalia nesse caso. E o que vocês estão fazendo, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês de público, viu? Porque não é fácil. Vocês estão fazendo isso pro bono, pela causa. Estão fazendo pela causa. Pela causa, vocês estão, os dois, se sensibilizaram com a história. É gigante o que vocês estão fazendo, e eu quero dizer isso porque também nós vamos sempre tocar nesse caso, eu vou sempre tocar, porque o que eu quero é, primeiro, claro, é saber o que ocorreu, e é claro que, como jornalista, não posso concordar com uma situação de violação grave de direito humano como acontece com a Adélio. Mas eu vou começar com a Edna, eu quero passar para a Edna. A Edna tem experiência, também dirigiu já vara judicial, então ela conhece processos criminais, todos os processos, e de situações na nossa justiça que às vezes padece falta de recursos, etc., mas ela sabe quando tem uma violação grave. E é isso que ela viu no início, que ela procurou e falou: como é que ele não tem advogado? Como é que a irmã não tem advogado? Então, os dois se mobilizaram. Mas eu passo a palavra para você, para também que você falar sobre essa situação, como você vê, como uma operadora do direito, o que está ocorrendo. Bom, primeiro que
seria bom que nós fizéssemos, tipo uma sequência por ordem cronológica do que a gente vem fazendo e lutando para decifrar e esclarecer. Nós não estamos aqui em nenhum momento dizendo, não aconteceu, isso foi uma farsa. A gente pode até imaginar, a gente não pode afirmar, a gente pode até supor, achar estranho, porque por tudo que nós sabemos, antes mesmo daquele documentário que o Joaquim fez com tanto cuidado, tanto zelo e com tanto profissionalismo, atrás de ver as fontes, e ali tinha as fontes, tinha documentos. Então, mesmo assim, o YouTube censurou. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, que a nossa vontade é esclarecer as coisas que ainda estão muito, vamos dizer, obscuras. Muitas brechas que precisam ser esclarecidas. Não, pelo o histórico, né? Veja bem, a família Bolsonaro é uma família muito sanguínea. Sanguínea, que eu quero dizer, é o comportamento sanguíneo. Eles são de resolver, de ir para cima, são violentos. Aí uma pessoa como Adélio procura lá estava no dia com o filho do Bolsonaro, depois o Adélio vai em direção a ele, ele corre, entra no carro. Depois a gente vê que ele bota a mão, o Bolsonaro bota a mão num lugar onde não foi a cirurgia, E aí a outra coisa mais interessante é esse advogado que caiu do céu, que ninguém sabe de onde que foi tratar e não estava defendendo os direitos dele. Não estava defendendo os direitos dele. E a dificuldade para a gente tirar esse advogado de ser o curador processual dele. Ora, se o Adélio não queria ele como patrono da sua causa, como que ele vai ficar sendo curador processual? Então, existem, assim, muitas coisas erradas e que viola a legislação, toda a legislação que diz respeito aos direitos do custodiado, que ele tem o direito de se manifestar. Por exemplo, nós demos entrada em novembro à curatela, em Montes Claros, porque como a pessoa que nós atendemos, que é a irmã dele, mora em Montes Claros, nós entramos em Montes Claros. Lá, o juiz se deu por incompetente que tinha que ser na comarca onde está o custodiado. Tudo bem, nós demos entrada. Aí, não andou, nós entramos novamente, direto lá em Campo Grande. Até agora, só houve um despacho, mas demorou, mas só houve um despacho que não é nada importante, que tinha que ter o despacho inicial, dizendo cite-se. É o primeiro despacho inicial, que é para citar as partes e encaminhar para quem ele vai citar para se pronunciar sobre aquilo. Ele pode até, inclusive, dar vista para o Ministério Público, por exemplo, se ele quiser. Mas não, é um despacho que depois eu não olhei esse despacho, que olhou foi o Alfredo, ele vai dizer. Só que esse processo está praticamente parado. Parado. Só tem mesmo esse despacho que não satisfaz ao processo, que, como eu te disse, eu fui diretora de fórum, todos os processos passavam por mim, para depois eu levar para o juiz. Quando os processos passaram por mim, eu já analisava. Bom, esse aqui já tinha os analistas para dizer, esse aqui, olha, não precisa nem para o juiz, é de espaço inicial, você bota, cita-se, intime-se as partes, cita-se as partes, e daí o juiz, a gente prepara aquele que nós temos analista concursado, que é para fazer essas coisas menos complexas. E o juiz, que é uma pessoa que estudou para ser juiz, pega as causas mais complexas. Então, a gente já sabe, manda citar, e daí o processo prossegue. Nesse caso, eles não mandaram nem citar ainda.
não tem CITES, né? CITES à parte, não tem os encaminhamentos devidos. E está demorando muito. É um processo que não anda. Agora andou mais rápido em Montes Claros, porque o juiz se deu por incompetente, é mais fácil, né? Sou incompetente, não vou julgar o mérito, bota para frente. Jogou a batata para outro, né? Exatamente. Aí está no outro, a gente procura, aí toda hora o meu amigo Alfredo dá uma olhada e não anda. Então, nós temos que tomar outras providências, eu e o Alfredo já conversamos, que nós vamos tomar umas providências mais, vamos dizer assim, que a gente acha que agora é mais eficiente para isso, porque nós entramos. Por que a curatela é importante? A curatela é importante porque ela é que pode ser procuradora dele, a irmã dele, ela sendo procuradora dele, ele já disse que quer que nós fiquemos com os processos dele. Tendo o processo dele, nós vamos ter acesso a todo esse processo e saber por que desses mistérios. É isso que a gente quer. Porque ele já disse na visita que quer tirar quem está advogando para ele, porque ele acha que não está funcionando, não defende o direito dele. Por quê? Porque se a pessoa não consegue não consegue nenhuma visita virtual para ele, como não foi conseguido, e nós que entramos depois conseguimos, é prova de que quem estava patrocinando a causa dele não estava fazendo o trabalho. É porque nós somos mais competentes? É porque nós sabemos mais do direito? Não. É falta de vontade mesmo. Porque qualquer advogado sabe fazer a petição que nós fizemos, conhece a lei, sabe pedir. E se você não estiver cobrando, porque tem processo, sabe? Quem está nos assistindo, Joaquim e o Alfredo sabe. Joaquim também tem muito conhecimento. Que eu costumo dizer que só anda a gente empurrando. Entendeu? Porque é muito processo. Mas como um processo desse é muito conhecido, eu não sei por que não está andando. Essa curatela já era para ter um despacho lá. Não tem por que negar a curatela para ela. Perfeito. Deixa eu fazer aqui fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Bom, a justiça vai ter que dar a resposta, porque não pode simplesmente você estar em cima. Ela tem direito, né? Vai acontecer, vocês estão pressionando, essa resposta virá. E a irmã tendo a curatela e vocês conseguindo que ele vá para um ambiente hospitalar, né? A defensoria, até o Silvio falou, olha, se não tem vaga em hospital, a jurisprudência do STJ é clara, ele vai para casa e faz o tratamento ambulatorial, porque ele não pode, porque não tem vaga, é o mais gravoso, aí vai ficar na penitenciária. Então foi o que a defensor falou, por isso que ele disse, esse caso é único, tinha que ser levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, o Alfredo e a Edna, logo começou esse caso, era muito difícil porque o Bolsonaro era o presidente. Então, ele disse, olha, o juiz e os, mesmo do âmbito administrativo, estavam negaram todos os pedidos ali. Negavam. Ele falou, olha, dependendo do resultado da eleição, eles começaram a trabalhar antes da eleição. Isso vai mudar. E justamente mudou. Conseguiram, logo depois que terminou a eleição, a Edna já conseguiu organizar e a autorização para fazer a visita. Já houve um avanço, subiu um degrauzinho. Tem 10 para subir, mas vocês subiram um, não é isso? Já avançamos. Então, o que eu pergunto para vocês, se vocês tiveram êxito nisso, uma pessoa que estava completamente isolada fazia 4 anos e 3 meses. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, caso consiga a curatela e vocês vão batalhar para que haja um tratamento médico, que providência vocês tomariam? E aí eu vou fazer uma pergunta, que se você responder, não responde porque é de pronto, assim, que eu teria que pensar em termos estratégicos. Que perguntas vocês fariam para o Adélio para tentar saber a verdade como defensores dele por conta de serem advogados da, neste caso, curadora, se a justiça aceitar e não tem por que não aceitar. Mas eu passo então a palavra ao Alfredo. Bom, Quer falar, Alfredo? Bom, eu não julgaria o Adélio, tá certo? Eu não julgaria o Adélio, a justiça já julgou o Adélio e o considerou insano. E eu não tenho essa expertise, nem a técnica, não domino o mundo da psiquiatria para analisar o laudo. Mas eu invocaria até o que o médico que esteve com ele, por determinação judicial, é um psiquiatra forense, o nome dele é o Edilobo Ribeiro,
e ele disse que o Adélio é portador de um transtorno delirante persistente, uma doença da qual uma pessoa não se reconhece como doente, e daí ele recusar o tratamento. E isso está sendo mantido, isso aqui foi objeto, Joaquim, de uma matéria jornalística de 2019. E essa matéria foi publicada no jornal O Globo e na revista Época. Anos depois, uma nova matéria dá conta de que ele não toma medicamento 3 anos depois, que não recebe visitas, que se cometesse, segundo um agente prisional que deu a declaração, se cometesse excesso ou desrespeitasse ou desobedecesse qualquer determinação do presídio, seria severamente punido. E daí a pergunta ao senhor ministro Silvio Almeida: será que o Adélio não está sendo a vítima, além do encarceramento, de outras ações de perseguição no âmbito da Polícia Federal, do Presídio Federal? Se um próprio agente público diz que são punidos com severidade. E qual é a severidade? O critério é do guarda? É do agente prisional? Será que isso, em outros tempos, não valeria o açoite, senhor Silvio? Aos negros? Né? Ou como tem aí no trabalho escravo, que ainda persiste? Né? E aí é o guarda do presídio que vai decidir a penalidade que ele vai descumprir, por descumprimento de alguma determinação, que eu não sei qual, mas esse fato não pode persistir. Não pode. Não pode. Né? E nem medicamento há para ele. O médico que o consultou pela primeira vez disse que, se ele pudesse, prescreveria um remédio chamado Aldol decanoato intramuscular uma vez por semana, de 70,54 miligramas, que acha que era a única maneira de manter o Adélio tranquilo, calmo, enfim. Se é que esse é o diagnóstico, né? Porque também ninguém sabe quem é, sabe que tem um diagnóstico, mas essa junta, inclusive, é mantida em segredo, quem faz isso, para preservar a identidade dos médicos, tal, que está num processo que ninguém tem acesso, ninguém sabe quem é o médico. Aí diz 3 anos depois, viu, Edna? Já em agosto de 2022, ano passado, o Jornal Globo teve acesso também a uma matéria transcrita, e lá diz que ele permanece com diagnóstico clínico de transtorno delirante persistente, com alucinações de cunho religioso, persecutório e político, que se manifestam frequentemente. E que ele, olha a expressão da matéria, o laudo aponta que o quadro é agravado porque Adélio se recusa a receber medicação psicotrópica para tratar a doença. Meu irmão, são 3 anos, 4 anos de encarceramento e a pessoa se nega a tomar remédio e ninguém aplica. Como pode isso? Não se justifica. Não se justifica. Sinal que não tem expertise, não tem competência, não tem tirocínio, não tem equipe, não tem médico, nem tem o medicamento para aplicar. Tem gente questionando, vou passar a página, já falando, porque o ataque ao Silvio foi protocolado direto para ele. Foi para ele. O que ele fez? Mandou para a ouvidoria deu uma resposta protocolar. Tem outras ouvidorias, vocês podem consultar, vocês podem ir até lá. Foi direto no gabinete do ministro Silvio Almeida. Eu fui pessoalmente, entreguei, e a assessora de comunicação dele, que é quem atende a ele, ela me disse, eu vou passar para ele. Ele, pelo que eu vi, não parou para ler. Só sabe, claro que ele olhou que é sobre o Adélio, porque estava dizendo, não, ele abriu, olhou, aí se encaminha aí para a ouvidoria. Isso a gente supõe que foi feito assim. Porque ela tinha me garantido, não, olha, ele diz que vai lhe receber, se não tiver reunião, você já tiver viajado, a gente faz uma reunião virtual com você, o Alfredo, os advogados e o ouvidor. Seria o ministro, o ouvidor, e tudo.
Só que não houve essa reunião virtual, né? Se não pudesse, já que ele não podia me receber lá enquanto eu estava lá. Eu passei 17 dias em Brasília, entendeu? E ligava para eles lá, eles me recebiam, me atendiam super bem, mas é aquela coisa, recebe bem, mas não atendeu, né? Porque encaminhou, por exemplo, esse encaminhamento para a Agência Estadual do Sistema Penitenciário, a AGPEM. Foi que fizeram. Até agora não receberam nada. Fizeram ainda mais o Adélio. O algoz dele está avisando que a gente está tomando um procedimento. Ele devia ter tomado um procedimento para a gente chegar lá de surpresa. Quero verificar as condições de encarceramento do Adélio. Ponto. Eu acho o seguinte, acho que tinha que ter tirado uma comissão, eu no lugar dele, porque eu tenho 69 anos, vou fazer 70 agora. O Alfredo também é muito experiente. Quanto ministra, se fosse lógico que o ministro não vai fazer diretamente, ele chama o assessor, faz uma reunião e diz, vamos criar um grupo aqui, tirar um grupo para visitar o Adélio. Um grupo dos direitos humanos, quantas vezes a OAB faz isso? Vamos olhar como é que ele está? Porque o Ministério, ele tem poder. Nós estamos no governo Lula. Tem poder. Agora, o que a gente fica pensando? Será que eles têm medo de ir lá e achar que vão acusar o PT de ter interesse porque o PT mandou ele fazer isso? Eu acho que não. Não precisa disso. Porque eu acho, assim... O Ministério dos Direitos Humanos, eles têm que agir independente do que é que a oposição vai fazer. O que a oposição dizer, a gente pode contrapor e provar que não existe isso. Não tem fundamento, que não há condições de provar que o nosso interesse é outro. Está entendendo? Porque está muito bem fundamentado. Agora, veja bem, uma pessoa está presa há 4 anos, aí... Vamos dizer, supor que ele está tomando o remédio adequado. Quando vai fazer os exames, ele está na mesma situação. O relatório de lá dos agentes penitenciários é que ele trata bem as pessoas, é sociável, certo? Que ele quando sai para tomar banho de sol, ele não provoca ninguém, não é violento. Então, pode até, nessa hora da facada, ele ter surtado, supondo, isso tudo é suposição. Se, por acaso, ele não foi contratado para fazer isso, olha, gente, eu estou falando se, por acaso, ele foi contratado para fazer isso, para dar esta facada, essa facada que tem, vamos dizer, causa dúvidas, tem brechas e motivos para a gente desconfiar, a gente não está afirmando, mas a gente pode suspeitar. Sim, e, na verdade, o caso não está encerrado, essa é a questão. Então, isso não está encerrado. Nem colocar isso, assim, existe lá um laudo e tudo isso já está dentro do processo, mas o que se está perguntando é se de fato aquilo foi um autoatentado, se não foi. Então, isso é uma hipótese. Eu posso até questionar, eu sendo advogada dele, eu e o Alfredo, a gente pode até questionar esses laudos, pedir para fazer outro laudo dele atual, para ver como é que ele está agora. Outra coisa, é natural que o Adélio se negue a tomar determinados medicamentos, porque ele tem medo de ser morto lá. Ele tem muito medo. É algo que vocês ainda não sabem, que ainda não conversaram com ele, mas é uma hipótese. Exatamente. Né? A gente precisa ter essa curatela para depois ter acesso a ele. Porque você sabe, uma coisa é nós, advogados, que temos conhecimento técnico, formas de abordar, e deixar ele tranquilo para ele falar o que ele precisa falar. Outra coisa é a irmã dele, que é uma pessoa simples, que é quem consegue falar com ele. Ela se emociona, ela não tem a mesma frieza, que eu digo, frieza técnica, para fazer as perguntas adequadas para ele. Edna, eu vou ter que encerrar, que nós passamos até 2 minutos, eu vou chamar a Sara Góes aqui. Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. Estou passada aqui, prestando atenção em tudo.
Eles estão fazendo um trabalho muito importante e ninguém tá falando do caso em si nesse momento, mas, primeiro, a situação não pode continuar desse jeito, é uma violação grave de direitos humanos. Segundo, ele nunca conversou com pessoas com quem ele tem confiança. E só para dar um relato, quando eu estive com a irmã, eu não pude ficar na visita, mas antes eu pude acompanhar o procurador de lá, conversar com a Adélia e dizer, olha, você vai ter uma visita assim assado. Com a visita em si eu não pude acompanhar, mas neste momento o procurador, o defensor, não o procurador, o defensor que preparou a visita virtual, quando saímos da sala, não pude ficar lá, ele também não, era só ela, quando saímos da sala, ele falou, olha, a informação que eu tinha de corredor é que ele não falava coisa com coisa. Uhum. Ele falou, ele tem domínio total da situação dele. Ele conversou, o que ele tem domínio, falou isso para mim. Falou, isso me surpreendeu, porque eu achava que fosse uma pessoa que não falava coisa com coisa. Ele falou, ele sabe exatamente qual é a situação dele, a situação processual dele. Mas, enfim, nós vamos continuar nesse assunto, mas hoje eu tenho que encerrar, porque nós já avançamos no horário. Mas, Joaquim, a gente tem um superchat aqui, eu vou ler, eu sei que não vai dar tempo de responder, mas a gente tem Agora, gente, antes que eu esqueça, é bem pequenininho, só queria dizer uma coisa. Nós não podemos dizer agora, nesse momento, posso dizer depois em particular, nesse momento, mas nós, eu e o Alfredo, vamos entrar com uma medida muito, muito séria, que a gente acha que vai atacar, é um instrumento que a gente acha que vai resolver mais rápido. Nós começamos pelos instrumentos menores, e agora nós queremos ir para outro instrumento que vai ser mais fácil de nós conseguirmos isso. Não é, Alfredo? A gente tentou pelas vias mais... Eles estão definindo a estratégia, como ainda não definiram, por isso que não vão anunciar aqui, mas assim que me falarem, e a gente dá a notícia, tá bem? Só isso, inclusive trazendo-os novamente, porque não vão continuar nesse assunto. Mas, enfim, vão continuar acompanhando, mas a questão é porque é a estratégia deles que tem que afinar, se a estratégia já tem caminhos, portanto, estou dando mais uma notícia, mas aí depois nós vamos dar detalhes disso, tá bom? Mas talvez eu posso falar... fosse o Brasil... convite, né, oficial para o ministro dos Direitos Humanos, porque às vezes ele nem sabe, nem passou por ele direito, para ele ver se ele tem interesse em falar sobre o assunto. Sim, nós vamos procurá-lo para que ele fale. Eu já procurei assessoria, vou procurar novamente para que fale, tá? Então, é necessário, sim, mas o ofício qualquer foi endereçado a ele. Então, alguém tinha que dar conhecimento a ele, pelo menos. Mas eu passo para a Sara. Vamos lá. A Maria Tinda está falando, Joaquim, eu gostaria de conversar com os advogados, vocês dois, né, esses advogados, para saber, para talvez orientá-los pela minha experiência que eu tive na saúde mental. Ela está pedindo o e-mail da Edna. Mais de saúde mental. Uhum. Ótimo, o meu é Edna Teixeira, 1953, @yahoo.com.br. 1953. alfredomarques@gmail.com. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala assim, o Adélia é caso de justiça, CNJ e MPF têm órgãos de fiscalização de condições de encarceramento e atos judiciais em cumprimento de sentença. A Silvia fala assim, o amigo Alfredo comanda o programa Democracia Radical, que vai ao ar todos os dias da semana. O Carlos Alberto faz parte, né? O Carlos Alberto Veloso Lopes, antes, ele fala assim, o Adélio se envolveu numa tentativa de magnicídio, que é o assassinato de figuras públicas, né? Se estava combinado ou não, isso é um problema e da justiça. O governo Lula tem que passar longe. E a Magda Família fala assim, olha, Alfredo e Edna já deram antes entrevistas ao 247, quando o Bozo era presidente. Eles denunciam o caso desde há muito tempo, né? Ela está avisando aqui para as pessoas. A Dani Bezerra fala muito bem, Alfredo e Edna. O Tarcísio Pena fala assim, nenhum cara que alvejou o Papa sofreu tamanha injustiça, e o Sérgio fala que absurda essa situação. É isso. É isso. Bom, eu quero agradecer a presença dos dois, passar rapidamente para vocês fazerem a despedida. Eu peço, até me desculpando já, para serem breves, tá? Porque nós já passamos 7 minutos da... Bom, me deixe encerrar logo agora a minha participação, que aí a Edna faz as honras da casa e encerra com chave de ouro. Bom, deixa eu lhe dizer, eu quero, para encerrar,
fazer um apelo ao ministro dos Direitos Humanos, senhor Silvio Almeida, que faça valer a sua frase de discurso de posse. Os valores humanitários e civilizatórios existem e eles são valiosos para nós e para o Brasil. Estou cobrando isso do senhor, meu amigo. Mostre que veio para fazer alguma coisa e não só para bater foto e gravar a entrevista. Tá? É isso que eu espero. Muito obrigado, Joaquim. Obrigado, 247. Obrigado, Sara. Uma honra e uma alegria. Bom, eu quero dizer, para responder aí esse nosso contribuinte, colaborador aí, que falou sobre que o PT não tem que se meter. É mesmo, o PT não tem que se meter. Nós não estamos falando em partido. Nós estamos falando em uma instituição de direitos humanos que ela não pode discriminar qualquer pessoa de A ou B, de partido seu, que tenha seu direito violado. O Ministério de Direitos Humanos não pode deixar de atentar para isso. Não pode deixar de resolver. Não importa de que partido ele é. E, aliás, nossa denúncia não foi ao PT. Nossa denúncia foi, como Lula disse, eu estou governando para todos, para quem votou em mim e para quem não votou em mim. E ali o ministro foi indicado pelo Lula e é o ministro que é do Estado brasileiro. É o ministério que deve responder e atender às necessidades e resolver as violações de direitos humanos de todas as pessoas, independente de quem ela é. Se é do PSOL, se é do PL, se é do republicano, de onde ele for. Está sendo violado o direito, o Ministério dos Direitos Humanos tem, sim, que resolver. Porque o Ministério dos Direitos Humanos ele não é do PT, ele não é do PSOL, ele é do Brasil. E o Adélio é de periferia, é negro, pobre, está tendo seus direitos violados. Perfeito. Obrigado, Edna. Obrigado, Alfredo. Só para lembrar, os dois eu conheço há bastante tempo, os dois absolutamente votaram no Lula, eu sei disso. Só que isso não é uma questão partidária, mas antes que as pessoas façam uma interpretação errada, e tem uma militância antibolsonarista e antifascista reconhecida, entendeu? Só para vocês saberem, é isso. Tá? Exatamente. É isso. Obrigado, Sara. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Eu quero parabenizar. Viu, Sara? Desculpa, pode falar. Não, eu quero parabenizar você, tenho lhe acompanhado desde a hora que você entrou, já lhe acompanho no seu cuscuz, né? Prefiro cuscuz. Obrigada. Você dá show lá, e uma vez eu tinha até conversado com o Joaquim sobre você. Depois foi? Obrigada, Edna. Cheiro, gente. Tchau, tchau. Seja bem-vinda aqui, viu, Sara? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.